O trabalho de grupo será, então, efetivo na proporção em que as funções necessárias do grupo forem sendo executadas pelos membros da exata ocasião que delas precisa. Quando eu sei que o trabalho do grupo está rolando, que está indo bem, na proporção que as funções forem acontecendo e de acordo com que forem sendo executado o trabalho por cada membro. Eu consigo entender que o trabalho realmente foi executado quando chega lá no final daquilo e eu entendo que houve contribuição de cada membro que fazia parte daquele grupo. As funções de liderança podem ser executadas quase totalmente por uma só pessoa, ou pode ser realizada por muitos membros diferentes do grupo. Normalmente, nós sabemos que cada setor ele tem apenas um líder. Por quê, gente? Pelo fato de eu ter 2 ou 3 líderes e cada um me falar uma coisa. Então, um pede para eu entrar às 8 da manhã. Aí chega o segundo líder, pede para eu entrar às 7h30. Aí chega o terceiro líder, pede para eu entrar às 7 horas. E aí, qual dos 3 líderes que eu devo obedecer? Pode existir mais de um líder dentro de um setor? Pode, desde que os mesmos falem a mesma língua. Nós somos subordinados a uma liderança. E se essa liderança não fala a mesma língua, a gente começa a pensar então como aquele líder é liberal, né? Cada um faz o que quer e eu acabo ficando perdido porque eu não sei para onde que eu acabo correndo. Quando faltam as funções necessárias, os progressos do grupo são lentos e irregulares. Então, se faltar alguma das funções que nós falamos, que realmente é necessário para que haja o acontecimento final, o progresso acaba ficando um pouco lento. Por quê? Porque eu preciso voltar lá atrás. É como se, por exemplo, gente, eu fosse fazer um chocolate, tá? Então, eu vou fazer um prestígio, por exemplo. Então, eu começo todo o processo lá do início e vou passando por todos os outros processos. E quando chega no processo final, eu percebo que esqueci de colocar o coco dentro do chocolate. Eu tenho que voltar tudo de novo, iniciar o processo, parte por parte, colocar o coco para depois dar continuidade. Então, ele começa a ficar um pouco lento pelo fato de irregularidades que aconteceu dentro daquele contexto. Quando os membros sentem que é preciso ou não, conseguem realizá-lo. Podem regredir, voltando à satisfação das suas necessidades à custa dos outros, brigando, falando excessivamente e omitindo-se. Então, quando eu vejo que eu não consegui realizar aquilo na mesma sincronia de que o grupo B, ou eu não consegui realizar, o meu grupo não conseguiu realizar aquilo por falta de diálogo, que também é uma função necessária dentro de uma equipe, eu começo a culpar alguma coisa. Então, o que eu faço? Eu brigo, de repente, assim, não foi eu que errei, mas eu vou ter que refazer o trabalho pelo erro de alguém. E aí, então, eu acabo brigando, ou eu começo a falar excessivamente por causa do nervoso, ou então, eu errei, eu acabo omitindo o meu erro e tentando colocar a culpa em uma outra pessoa. Estilos de manejo de conflito. Antes de pensar numa forma de lidar com um conflito, é importante e conveniente que o coordenador procure compreender a dinâmica dos conflitos e suas variáveis. Toda empresa, como eu disse,
tem conflito, toda empresa tem fofoca, toda empresa tem briga, toda empresa tem discussão. Mas eu não posso chegar e culpar alguém, líder autoritário, sem saber realmente qual foi o motivo desse conflito e por que ele começou a acontecer dentro da empresa. Então, em uma variável, como se fala, né, uma forma de tentar lidar com o conflito é tentar entender de onde ele surgiu. É necessário que se obtenha uma compreensão razoável da situação que lhe servirá de base para a escolha de uma estratégia. Desculpa de novo. Estratégia de ação. Para isso deve-se considerar. Eu preciso então ter uma base. Preciso compreender primeiro, porque quando todo mundo tá nervoso, todo mundo quer falar junto, cada um quer contar o seu lado, e aí acaba-se não chegando a nenhum tipo de acordo. O que o líder ele precisa fazer? Ele precisa ter uma compreensão daquela situação que vai servir como base para que ele chegue lá a um determinado consenso final. A natureza, divergências. Relaciona-se com informações e definições diversas sobre o mesmo problema, cujos fatos não são considerados da mesma forma pelas pessoas em razão das diferenças individuais que implicam valores, percepções e considerações morais diferentes, e porque nem todos têm acesso às mesmas informações sobre o assunto. Então, o que é divergência? É quando fala-se algo e as pessoas entendem de forma diferente. Por exemplo, aconteceu uma divergência quando se disse que as aulas iniciariam em setembro, mas não foi especificado a data de que se iniciaria em setembro. E aí então uma segunda pessoa chega e fala que as aulas se iniciariam dia 1º de setembro. Há uma divergência. Por quê? Porque foi citado apenas um determinado mês e uma outra pessoa veio e colocou uma determinada data. Como diz que nem todos têm acesso à informação, digamos que de repente é uma sala de aula, professores, coordenadores. Começa-se então a divergência. Por que fulano sabe que as aulas vão começar dia 1º e para mim só foi informado que vai começar em setembro? Por que fulano já pode começar a montar o seu material para o dia 1º de setembro e eu estou aí com um ponto de interrogação sem saber realmente quando de setembro que eu preciso me planejar para voltar a dar aula? Existem muitas divergências, gente, dentro da empresa, pelo fato de ser a mesma informação, mas as pessoas entenderem de forma diferente. Ou, de repente, elas colocarem algo dentro dessa informação na qual não foi citada em nenhum momento também. O papel social. A posição do grupo pode influenciar a atitude das pessoas diante das situações, pressionando-as a assumir uma certa posição, opinião e decisão. Isso a gente fala um pouco mais na área de política, né? Mas também pode acontecer. Quando se tem uma posição dentro do grupo, algumas pessoas têm o poder de tentar influenciar outras pessoas de alguma forma, vamos falar de autoritária, pressionando, fazendo... olha, se você não fizer isso, vai acontecer isso com você. E aí eles acabam assumindo aí uma determinada
posição que não gostariam, eles acabam opinando de alguma forma que eles não gostariam ou decidindo alguma coisa também que eles não gostariam. Aí, quando nós falamos de posição de grupo que pode influenciar essas pessoas, são situações que não cabe a resolução naquele determinado momento para determinadas pessoas, mas por uma pressão eles acabam assumindo aí essa responsabilidade.